Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência a Memória. Quando a gente olha a Câmara pela lente da memória, um aspecto muito interessante de observar é a relação aqui do Poder Legislativo com os prefeitos da época. Numa sequência de prefeitos a partir de 82, Mário Covas, Jânio Quadros, Luiz Erundina, Paulo Maluf. Como será que as bancadas de vereadores se comportavam? É o que a gente tenta decifrar em cada entrevista que fazemos. Hoje, o nosso entrevistado, um advogado eleito pela comunidade japonesa e também pela Zona Leste, viu a história se desenrolar bem de pertinho entre 83 e 96. Mário Noda, um janista que depois se tornou independente, é autor de mais de 1000 projetos de lei. E estava aqui em momentos importantíssimos, como na elaboração da lei orgânica. É uma grande honra receber o senhor, muito obrigada. Obrigado, Viviane. E um bom dia estar com vocês todos aqui, o pessoal todo. Um dia maravilhoso, gente. Eu começo contando, mostrando essa fotografia aqui para vocês, de um Mário Noda bem novinho, aqui no meio dos amigos dele da época. Apenas Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Mário Covas. Essa era a turma que ele andava. Foi. Como é que é rever essa fotografia? Nossa, eu estou lembrando lá da rua, na Itaim Bibi, foi onde encontramos aí com o Tancredo Neves, e o Mário Covas, como era já muito amigo da gente, ele falou, não, você vai. E tiramos uma foto dentro daquele prédio lá na Itaim Bibi. Foto histórica, né? É histórico, muito. Mário Noda, conta pra gente, era o comecinho da década de 80, um monte de coisa acontecendo, e o senhor foi eleito em 1982. 82. Foi uma época que apenas 10 vereadores aqui conseguiram se reeleger, ou seja, a renovação foi muito grande para cá, e eram só 33 vereadores, né? Então a maioria era muito nova aqui. Não nova de idade, mas nova de mandato também, né? Como é que foi essa vinda do senhor para a política? Teve aqui o dedo desses amigos? Eu tinha muitos amigos, quer dizer, a colônia japonesa. Por exemplo, o Mário Covas, ele não era conhecido na colônia japonesa. Então, quando o Marcos Mendonça me apresentou o prefeito, Mário Covas, eu falei, Mário Covas, o senhor quer ser conhecido na comunidade nipo-brasileira? Ele falou assim, é uma boa. Falei, tudo bem. Falei, eu tenho uma forma do senhor conhecer. Aí, na época das cerejeiras, né? Cerejeiras em flor, etc. Tal. A japonesada, todos festejam essa data, tá? Da cerejeira. Chama-se Hanami. O que é Hanami? Apreciar as flores sentado embaixo de cada pé, né, com vários amigos, e vai conhecer, então, o que é a cerejeira. É para fazer aquela amizade, etc. Tal. Aí eu, conversando com a comunidade, nós éramos em 21 associações. 21. E cada presidente das 21 associações era o vice-presidente da Comissão de Cerejeiras do Parque do Carmo. E aí, o prefeito não tinha como. Falou assim, prefeito, vamos organizar uma festa, o senhor vai condecorar cada elemento da associação. Mas o que eu faço então? Falei, o Anhembi tem os diplomas. O senhor vai fazer as 21 diplomas, assinado pelo senhor, e o senhor vai entregar uma por uma. Vai chamar na sua frente cada membro da associação. Legal. Que seriam os vice-presidentes. E foi nessa época, então, que ele ficou super conhecido na comunidade japonesa. Porque quem era conhecido na comunidade? Adhemar de Barros. Uhum. Eu falei, doutor Jânio, o senhor vai conseguir conquistar essa coletividade nipo-brasileira. E ele conseguiu. Nesse discurso que ele fez, chamando um por um dos
vice-presidentes, condecorando eles, se tornou amigo. Então, tudo que eles precisavam era Mário Covas. Até hoje ainda tem na prefeitura o bonsai. Né? Quem ganha o bonsai é um prefeito muito querido, uma gente muito querida que ganha. E eles fizeram a questão, levou o bonsai no gabinete do seu prefeito. Pelo antigo presidente da associação, que é o Matsubara, ele fez questão. Então, até orientou o pessoal como cuidar do bonsai. Não dá muita água, porque ele se afoga. Né? E tudo assim, que é demais, às vezes pode ser ruim, né? E o Mário Covas, então, se tornou um prefeito super conhecido na comunidade nipo-brasileira. E o senhor se tornou um representante dessa comunidade aqui na Câmara. E foi quando eu convidei o Mário Covas, na época, quer fazer parte do meu grupo. Meu grupo eram 2.000 jovens, chamava-se Perfect Liberty. É um grupo de Movimec. O que é Movimec? Movimec é Movimento pro Embelezamento da Cidade de São Paulo. Falei, prefeito, o senhor quer ganhar a eleição para senador? Quero. Então o senhor vai ser senador. Só que o senhor tem que sair comigo, andando junto, varrendo a rua junto. E foi o que nós fizemos durante vários meses. Vocês iam para a rua com as vassouras mesmo, para varrer São Paulo. E o Mário Covas também na frente, varrendo junto. E os grupos de Movimec, com a sacola na mão, com a vassoura também, recolhendo então a sujeira da cidade. E foi a época que a cidade ficou mais limpa possível. Foi nessa época que o Mário Covas aceitou a incumbência e falou assim, o grupo é da Movimec, é da Perfect Liberty, chama-se Perfeita Liberdade. Né? E esse grupo é formado lá em Osaka, no Japão. Dali, eles vieram para cá, organizaram os grupos e o Mário Covas foi o senador mais votado. Teve 6 milhões de votos. Varreu bastante a rua e teve bastante voto. Então, depois desses conhecimentos tudo, o prefeito colocou a confiança em cima em cima de mim. Até o próprio prefeito, quando foi eleito, o Jânio Quadros, chegou, me convidou. Ele falou, Mário Noda, você teria condições de organizar uma regional de Ermelino e Matarazzo? Eu falei, eu tenho, senhor prefeito, eu faço da noite por dia. Olha! Ele falou, mas como? Da noite por dia, senhor prefeito. O senhor era do partido do prefeito, Jânio, do PTB. PTB. E o Jânio falou, tá bom, Noda. Então, debaixo de chuva você faz. E fizemos realmente debaixo de chuva. Quando chegou no dia seguinte, estava lá a regional montadinha, com inclusive a cozinha industrial para o pessoal. E era a única regional, gente, até hoje, uma regional que tem equipamento para fazer guias e sarjetas. É a única que fabrica. O Jânio se assustou, falou, Mário Noda, você só vai ter na sua mão 300 funcionários da penha que você vai levar. Eu falei, eu levo. Porque estava começando uma administração regional ali do zero. E hoje, a região geográfica, a maior que a Penha, é a Ermelino. E até hoje, a Ermelino faz guias e sarjetas. Então, teve um grande empresário que falou assim, não, eu dou as fórmulas, né, os moldes. E assim, até hoje está funcionando. E o Jânio botou a fé, Noda, só que você está comendo asfalto. Falei, eu sei, doutor Jânio, eu estou consumindo 800 toneladas de asfalto. Nossa. Eu falei, mas por que tanto? Falei, o senhor quer a lista? Posso te dar a lista. Porque
toda a asfalto que vai ser feito, se não fosse publicado no Diário Oficial, o político que fez perde o mandato. Ah, era uma transparência. Uma transparência. Né? Falei, doutor Jânio, tudo que foi feito até agora está registrado. Falei, o único que tentou passar a perna, mas eu levei na brincadeira, que era o Aurelino de Andrade, já faleceu. Aí um pessoal me avisou, Mário Noda, tem um vereador que está inaugurando a sua rua, lá na rua, Aí Carvalho. Eu falei, eu sei quem está inaugurando, o vereador Aurelino de Andrade. Ele quis passar a perna no senhor? Quer dizer, quis passar, mas eu fiz aquela amizade com ele, cheguei lá, fiquei olhando lá de baixo, né? Ele discursando. Mentira! Quando ele terminou, eu falei assim, Aurelino, vereador, obrigado, o senhor inaugurou a minha rua aqui. Que situação, vereador! E ele ficou com a cara no chão? Não, fizemos aquela amizade. Falei, não, o senhor tem direito também, o senhor é morador da região, tá? Mas eu que agradeço, o senhor inaugurou a minha rua. É a paciência oriental, gente, que ele teve. O outro ia brigar, eu acho, hein? Depois disso, nunca brigamos, sempre fomos amigos. Conquistou o respeito dele, né? E eu já sei como que ele ganhava as eleições. Quer dizer, é dando que se recebe. Né? E acabei aprendendo. Não vou falar aqui, porque aí todo mundo vai querer copiar a forma que ele usou para ganhar a eleição. Sim, sim. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que era o Jânio de prefeito, como prefeito. Nossa. Como é que era a relação aqui com a Câmara? Era bastante brincalhão, porque eu recebia ele para almoçar em casa. Ele já falou, Mário, eu vou almoçar com você, mas se for na sua casa. Falei, tudo bem, minha esposa faz um franguinho. Ele só queria comer frango. Só queria frango. Só frango e pimenta. Tá? E funcionou muito bem. Aí o Alex era o secretário dele. Ele apareceu todo apavorado em casa, falou, Mário, ô, doutor Jânio, eu quase levei um tiro aí, não sei o quê, né? O favelado me enfiou até o cano do revólver na minha boca. E o Jânio, naquela simplicidade, vai falar, Alex, então foi bom para você, não foi? Não, foi, você conheceu o gosto do 38, né? Ele era cheio dessas tiradas, né? Dava as tiradas. E foi onde o Jânio também começou a confiar na minha pessoa. Então, quando eu chegava, eu sentava do lado da cadeira dele, né? Prefeito aqui e eu sentava aqui. Mas eu sabia os truques. Doutor Jânio, olha o carimbo. Que carimbo? Tinha um carimbo. Quando ele te atendia, mas que era para engrever, né? Ele virava o carimbo de cabeça para baixo e carimbava. Aí você espera a vida toda o pedido do projeto, não sabe. Nada. Então, eu já chegava para ele, já, cuidado com o carimbo. Aí ele já virava, não, o seu... Senão não tinha mais almoço na casa do senhor, né? Não tinha. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, a gente já volta a conversar no próximo bloco. Não sai daí, até já. Toda quinta-feira eu, Viviane Cesarino, os ex-vereadores e vocês temos um encontro marcado às 14 horas. Aponte seu celular para o QR Code e inscreva-se para receber a nossa newsletter. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Vossa Excelência a Memória está de volta e hoje a gente tem a grande honra de entrevistar um homem que acompanhou de perto vários momentos importantes da nossa história. Mário Noda foi vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo entre 83 e 96. E olha, gente, olha o que ele assistiu de pertinho. A luta pelas diretas, a elaboração da lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal, e vários outros momentos importantes da história. E eu parei ali no finzinho do primeiro bloco perguntando para o senhor como é que era a relação do prefeito Jânio Quadros, que era do partido do senhor, com a Câmara Municipal.
É verdade, eu queria saber que o senhor depois se afastou um pouquinho desse bloco janista, porque eu me lembro de pesquisar muitas críticas na época que o prefeito se afastava demais da prefeitura. Ele viajava por motivo de saúde e essa era uma crítica recorrente aqui em relação ao Jânio. Isso mesmo. Eu até posso explicar. Quem estava na prefeitura, comandando a prefeitura, era o Cláudio Lembo. E numa dessas substituições, o Jânio queria viajar. E existia regional da Penha e aquela que eu fundei. E da Penha estava praticamente à deriva. Uhum. Né? Então, a briga política foi essa, né? Porque tem pessoas, Brasil Vita, por exemplo, ele queria ser o dono do partido, mas não tomava conta da regional. Eu falei, doutor Jânio, a regional da Penha fica dentro do meu reduto. Eu falei, eu tenho interesse nela. Né? Aí o Cláudio Lembo, na época, amenizou a situação até a volta do Jânio, né? Falei, Noda, você assume a regional da Penha. Falei, agora está certo. E não só da Penha, como a de Hermelino Matarazzo, porque a Hermelino foi uma divisão da Penha e o Jânio acabou gostando da minha interferência. E só que existem outras brigas políticas de outros vereadores que não queriam ceder o espaço. Sim. Então, o que o político faz? A única arma que o político tem é o voto. Né? Eu falei, doutor Jânio, eu vou me afastar, não vou votar os determinados projetos que o senhor quer. Mas por que não? Falei, acontece isso, isso, isso. Falei assim, tudo que a prefeitura pediu, eu atendi. Uhum. Se eu fundo regional, falei, eu fundo regional. Né? Conheci lá os vários empresários que eles montaram da noite para o dia, montou mesmo a regional. Com escrivaninha, com fogão, com tudo que precisava. Até o prédio foi cedido também por um dos comerciantes da região. E depois disso, então, acabei retornando a minha amizade com o prefeito. Entendi. Né? Foi um recado, aqui por meio do instrumento que o senhor tinha, que era o voto aqui no plenário. E outra, né? Era muita corrupção. Aqui? Não aqui, mas na regional. Né? Quem tomava conta, eles tinham uma lista de multas. Um já chegava na loja e falava assim, eu quero 10 mil, né? Senão fecha a loja. Por quê? A maioria, 90% dos comerciantes não tem alvará. Né? Alvará de funcionamento. Né? Eu não vou nem falar o nome do vereador, porque é deselegante. Né? E foi assim. Aí, até a televisão, Canal 2, né, queria, né? Mas aí o Jânio voltou e falou, não, põe um pano quente em cima. Falei, tudo bem. Desde que eu fique no comando da regional. E aí o senhor moralizaria o que estava errado. Aí, sei que começou a chover telefone, nossa, você estava me dedurando, né? Falei assim, não, vocês fazem parte de 28 fiscais que não fazem nada. Tá? Vocês querem apenas dificultar a situação para colher a facilidade. Entendi. E, então, foi pendurado 28 fiscais. Alguns conseguiram escapar, outros foram atrás de mim, na minha casa, né? Se não podia facilitar a situação. E, inclusive, uma das moças que estava envolvida, eu tive que interceder, que era filha do João Aparecido de Paula. Tá? Ela era o porta-voz do vereador. E custava cada licença 10 mil. Falei, não.
O senhor denunciou esse esquema, então? Denunciei, inclusive, uma padaria, que o dono da padaria era um amigo meu, professor de sumô, também. E foi tudo denunciado. Aí esse pessoal começou a ligar para minha casa, tal, né? Não, claro, claro. Teve uma retaliação, né? Foi. E sei que o Jânio passou a confiar na minha pessoa. Falei, nada, o que você precisar, você pede. E vamos despachar. Até ele brincava comigo, até com o Jorge Rato, ele brincou, né? Falou assim, nada, preciso de você aqui. Falei, qual o problema? Eu quero que você despache com o vereador Jorge Rato, porque da colônia, os 18 vereadores, você faz parte, mas ele não. Falei, tudo bem, doutor Jânio. Aí eu sentei na cadeira lá, na mesa grande, o Jorge Rato só faltava dar tiro aí, né? Porque eu falei, você vai sair briga. Eu falei, mas não cadê tem a problema. paciência oriental deles, ó? Nossa, e ele falou assim, não, doutor Jânio, eu vim despachar com o senhor, não com ele. Falei, Jorge, eu não tenho nada contra você. Tô é aqui o prefeito que está despachando. mandando. Gente, eu quero contar aqui, porque olha, nesse tempo que ele ficou aqui na Câmara, ele apresentou mais de 1000 projetos de lei. Eu achei até que eu podia ter me equivocado na hora da pesquisa, mas a gente confirmou, foram mais de 1000. Foi. E eu vou dar uns exemplos aqui das leis bacanas que o vereador Mário Noda aprovou aqui. A lei que prevê a obrigatoriedade do uso de sensores para detectar vazamentos de gás em estabelecimentos comerciais e edifícios com mais de 5 andares, que é importantíssimo. Autor da lei que proíbe fumar nos hospitais. Certo, também. O projeto que torna o ensino do xadrez obrigatório nas escolas. Foram tantos projetos bacanas, né? Foi. Eu imagino o quanto que o senhor não trabalhou aqui dentro para fazer esse tanto de projeto. Foi. Com o dicionário do lado, com a Barça do lado e... Não tinha internet na época, né? Então a enciclopédia ajudava o senhor? Ajudava bastante, bastante. Uhum. Como que era a reação aqui dos colegas, então, vendo esse volume todo de trabalho? A reação foi ao contrário. Eles, cada um, quando acordaram que o projeto rendia inclusive dividendos, aí já era um pouco tarde, né? Porque eu já tinha... Dividendos que o senhor fala dividendos como assim? Em votos. O reconhecimento do eleitor diante do trabalho. Aí começou a briga, né? Porque o Brasil Vita foi o primeiro. Não, você não está deixando espaço para... Mas vocês tiveram quase 30 anos de política e não apresentaram. Vocês deixaram espaço para que eu pudesse usar esse espaço. Estou usando. E foi então que começou a surgir. Aí a Câmara, os vereadores se uniram e fizeram um outro projeto para que cada vereador só pudesse apresentar 3 nomes de rua. Eu falei assim, vocês estão brincando, vocês não querem trabalhar. Imagina 3. 3 eu faço num dia. Né? Uhum. Numa rua que você visita, né? Num bairro, você tem 3, 4 ruas. Sem nome. Sem nome. E foi a briga que eles brecaram. Então, todo projeto que eu fazia, eles engavetavam. Tinha isso também? Tinha. E aí, qual que era a reação do senhor? O senhor ficava chateado? Nossa, eu fazia novamente, né? Pedia para recolocar o projeto, mas que era uma perseguição, porque cada um queria apresentar em números a quantidade de projetos. Eu tive 1.200 projetos, tive a oportunidade de fazer. E projetos bons, né? Projetos não era só bons. Quantidade, né, vereador? Uhum. Eu gostei muito de uma frase do senhor, que o senhor disse assim, eu não vou atrás do eleitor, eu não fui atrás do eleitor, eu vou atrás do bairro, de melhorar Exatamente. o bairro. Foi isso mesmo, melhorar o bairro. Chegava num bairro lá no Parque do Carmo, cheguei lá, a Rua G. Por que Rua G, né? Não tinha nome.
Eu falei assim, como que a pessoa fala, eu moro na rua G, Não tem existe como receber N... nem o correio. não tem. E foi assim, visitando os bairros que nós conhecemos, as ruas, os moradores, né? E aí conversava com eles. E São Paulo de verdade, né? De verdade. A gente está chegando no finzinho, Uhum. vereador, da nossa conversa, da nossa entrevista, e eu queria que o senhor contasse como é que é voltar aqui nesse plenário, se o senhor sente saudade, se valeu a sim. pena, se o senhor se arrepende de alguma coisa. Sabe que o que a gente aprende aqui dentro, quando o Maluf foi prefeito, ele tinha os projetos mais polêmicos para votar, era no governo Maluf. Uhum. E eu lembro que eu estava sentado, mais ou menos nessa parte, e chovia a moeda lá de cima. O pessoal jogava, esses são tudo vendidos. Aí jogava a moeda em cima da cabeça da gente. Né? Isso no governo do Maluf. Mas como o Maluf, o que ele promete, ele cumpre. Fala, vocês não precisam roubar nada comigo. A eleição de vocês está garantida. E era verdade. Então, o que eu precisava de material, o Dr. Paulo Maluf falou, não, a gráfica tal, ele ligava e mandava fazer. E assim era com os 18 vereadores. Certo. Né? O Jânio, mesma coisa. Né? Então, não precisava o político ir lá pedir verba para a campanha. Uhum. O Jânio mesmo falava, não faz nada disso. O Jânio tinha o fiscal dos fiscais para fiscalizar isso. Uhum. Ele ia atrás. O vereador que fizesse estava perdido. Né? Bom, eu agradeço demais a presença do senhor aqui. Muita honra saber que o senhor Obrigado, foi vereador Bebê. da nossa Câmara. Muita honra desses amigos todos aqui. Ó. Olha Sim. essa foto, gente. É um espetáculo. Essa turma aqui que garantiu a democracia, né? Ah, sim, sem dúvida. Muito obrigada, viu? De nada. E lembrando que o vereador Mário Nona, a gente ainda trabalha, ainda dá aula, ainda é professor, né? Sim, Os seus quase lá 80 na FATEC anos. Zona Sul, continuo dando aula. Eu saí daqui, em 97, fui fazer o concurso, lá na FATEC. Ele falou assim, Mário, tem 4 disciplinas que precisamos de professores. Você é candidato às 4. Eu falei, tudo bem. Vamos nessa. E foi conseguir me formar nessas 4 disciplinas e até hoje dou aula na FATEC sobre isso. Muito obrigada, viu, por tudo, Nada. por dividir essas experiências com a gente. E é isso, muito obrigada para você também que acompanhou a gente até agora. O Vossa Excelência, a Memória volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.